Lá no alto para ficar perto do céu, lá embaixo para o inimigo escutar, deste lado para desenferrujar e do outro para Jesus louvar. Esta igreja nessa tarde se torna a escolinha da graça de Deus, o ministério infantil reunido em família para aprender com o professor Espírito Santo, aprender para ensinar melhor. Ele disse que onde estivessem 2 ou mais reunidos no nome dele, que ele estaria presente no meio deles. E que honra fazer parte da família Igreja Internacional da Graça de Deus, da família Ministério Infantil. Pai, nós queremos nesta tarde ver o teu mover e a tua manifestação. Quem disse que escolinha não é lugar de unção? Quem disse que escolinha não é lugar de adoração, Pai? É onde as primeiras sementes são lançadas, Senhor. Mas nós estamos diante de Ti porque dependemos do Senhor. Dependemos do Senhor Espírito Santo, nosso professor, nosso ajudador. Vem, toma o teu lugar nessa tarde, Deus. Essa reunião é tua, Pai. Essa sala de aula é tua, professor amado. Liba canta, balabassore, canta, badalamaias. É santo, és digno. Tu estás aqui, Senhor. Queremos te amar. Vem, recebe, Pai, de todo o nosso coração. Aleluia, aleluia. Vamos aplaudindo bem forte para o Senhor Jesus. Somos soldados de Cristo, soldados de grande valor, unidos marchamos avante, com fé, esperança e amor. Somos soldados de Cristo. Vamos andar para lá, soldado. Somos soldados de Cristo, soldados de grande valor. Vai indo. Virou. Unidos marchamos avante, com fé, esperança e amor. Mesmo que eu não marche na infantaria, cavalaria, não atiraria. Eu faço pá. Aí a tia fala, estátua. Aí, ó. Nem aviador tenho eu aqui. Soldado de Cristo eu sou. Aí tem outra que você pode fazer com eles como brincadeira. Eu já fiz aqui em algumas igrejas que a gente visitou. Quando eu digo sim, quando eu digo sim, quando eu digo sim, você tem que dizer não. Se o pecado mandar você fazer alguma coisa, você tem que fazer sempre ao contrário. Se ele mandar mentir, falar. Se ele mandar brigar, faça a mim. E se ele mandar pirraçar, pirraça. Amém? Isso você fala para a criança antes. E aí então, quando eu digo sim, quando eu digo sim, quando eu digo sim, você tem que dizer não. Quando eu digo sim, quando eu digo sim, quando eu digo sim, você tem que dizer não. Sim, sim, sim. Não, não, não. Sim, sim, não. Não, não, sim. Presta atenção, tia. Essa é o mais fácil. Quando eu digo sim, você tem que dizer não. Sim, sim, sim. Não, não, não. Sim, sim, não. Não, não, sim. Quando eu digo perto, você tem que dizer longe. Longe, longe, perto. Perto, perto, longe. Ó o gesto, cadê? Ó, longe, longe, perto. Perto, perto, longe. Se eu andar pra cá, você tem que ir. Tá prestando atenção, tia? Ó. Sim, perto, longe.
Presta atenção, tia. Gente, é desse jeito que o pecado faz. Ele vem, parece que é legal, para tentar te confundir. Mas se você estiver prestando atenção com a sua vida em oração, o pecado não vai enganar você. Amém? Primeiro livro de Samuel, capítulo 16. Na verdade é o capítulo inteiro. Capítulo 16 e capítulo 17, tá? Nós temos ouvido muitas revelações da parte de Deus e instruções de Deus para servir melhor ao Senhor. Deixa eu ler com vocês o versículo 6. Vocês já devem conhecer a história, senão vocês vão ler na casa de vocês, meditar a respeito de toda essa história, tá bom? E sucedeu que, entrando eles, viu a Eliabe e disse: certamente está perante o Senhor o seu. Porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a altura da sua. Por quê? Lê mais forte, tia. O tenho? Porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos. Porém o Senhor olha para o. Nós aprendemos aqui nos últimos dias, na mensagem do pastor Jaime aqui na igreja, existia alguma coisa no coração de Eliabe que fazia Deus o rejeitar. Nós, para sermos ungidos, não podemos ter em nosso coração nada que Deus rejeite. Deus, ao olhar para o nosso coração, Deus não vê como o homem vê. O homem vê o que está diante dos seus. Deus olha para o. Então, quando o Senhor olhar para o nosso coração, Ele não pode encontrar nada que o desagrade. Nada que nos torne imperfeitos e vagarosos. Eu não estou falando de falhas, né? Mas Eliabe tinha em seu coração algo que fazia com que Deus o rejeitasse. Isso, ele perdeu a grande oportunidade de sua vida. O pastor pregava, né? Que o nome dele poderia ter entrado para a história. Jesus, filho de Eliabe. Mas não é Eliabe o nome. É Jesus, filho de. Então, o nome de Davi entrou para a história. Como servo de Deus. Como ungido de Deus. Como novo rei. E eu pergunto, por causa da história, eu vou resumindo, você vai meditar. Onde estava Davi? Onde ele estava? Onde estava Davi, gente? Disse mais Samuel a Jessé: acabaram-se os jovens? E disse: ainda falta o menor. E eis que apacenta as. Disse, pois, Samuel a Jessé: envia e manda-o chamar, porquanto não nos assentaremos em roda da mesa até que ele venha aqui. Onde Davi estava? Apacentando as. Ele não podia estar em casa? Com aquela tenra idade? Ele poderia estar em casa, mas ele estava cumprindo o seu chamado. Eu digo mais, Davi estava na escolinha. Vocês já pensaram sobre isso? A gente tem meditado sobre isso, eu e as meninas já. As regionais, as tias aqui da escolinha da sede. Davi estava na escolinha. Onde Davi estava? Vamos falar o que a gente leu? Ele estava lá atrás das. Num lugar longe dos olhos de todas as, mas visível aos olhos de Deus. E quantas vezes você se sente assim? E por que eu digo que Davi estava na escolinha? Escolinha não no sentido de diminuir a importância da escola, mas para que você se identifique com Davi. Quantas vezes você se sente só num lugar distante, onde você está longe dos olhos dos homens? Mas Deus, Ele vê todas as coisas. E foi lá onde Davi estava que Deus escolheu o rei para reinar em Israel. Eu meditava com as meninas de Piracicaba. O que Deus encontrou em Davi que o elegeu, que fez com
com que ele fosse digno de receber a unção de rei. São tantas coisas que nós podemos falar a respeito desse assunto. Davi, ele estava na escolinha. Que escolinha? Eu disse escolinha do Espírito Santo. Se você continuar lendo, quando ele foi lutar contra o Golias, ele contou o que acontecia lá onde ele estava. Primeiro ele derrotou um leão, depois e depois veio Na escolinha do Espírito Santo é assim. Primeiro você vence um leão, depois você vence para depois vencer Diga, fala, Jesus. Aí depois acabou, né? Ele venceu o gigante, acabaram as batalhas que Davi teve a enfrentar? Não acabaram as batalhas. Mas porque ele tinha um coração, segundo o coração de Deus, o óleo foi derramado sobre ele. A unção que capacitou a ser rei estava sobre ele. E ele não saiu de trás das malhadas, ungido por Samuel, como nós continuamos aqui na leitura, a gente vai ver. Ele não saiu direto para o trono. Ele foi preparado para reinar. Venceu o leão, o urso e o gigante. Depois disso, até o gigante ninguém conhecia, né? O Davi. Depois do gigante, todos sabiam quem era Davi. Depois da unção ser derramada sobre Davi, todos souberam quem é Davi. Todos vão saber quem é você. No mundo espiritual, o inimigo já sabe quem é você. Por causa da unção de Deus que está à sua disposição. Unção para vencer leão, urso e derrubar gigantes. Unção para vencer em todas as batalhas. Mas não se esqueça, Davi naquele momento da unção, ele estava no lugar certo, na hora certa. O lugar certo era na escolinha do Espírito Santo. Era atrás das malhadas. Não era à vista dos homens. Era um lugar onde ninguém estava vendo. Só que a gente conhece a trajetória de Davi. E aí Deus colocou em meu coração para lhe dizer algo além. Davi também esteve num determinado momento, na hora errada, no lugar errado. E nós também estudamos isso aqui na igreja durante esses dias. E o que ele viu? O que não deveria ter visto. Como se não bastasse ser tentado ao ver, ele não resistiu à tentação. Ele foi caindo, caindo e caindo. Então você que é ungido, não quer dizer que você está impossibilitado de ser tentado. Mesmo ungido, você será tentado. A sua escolha vai determinar o fim da sua história. A gente reconhece, a gente lê no Salmo 51 que o Davi, ele muito se arrependeu. E por tudo que ele passou, ele alcançou a misericórdia de Deus. Foi reconhecido como homem segundo o coração de Deus. Mas ele deixou-se levar pelo seu natural e mesmo ungido caiu. Então não se engane. O que faz de você um rei, uma rainha, uma sacerdotisa, é a unção que Deus coloca em você, mas quando você permanece com a sua vida pautada na palavra. Não se desvie nem para a direita, nem para a esquerda. Cuidado com o seu falar, tia. Cuidado com o que você vê na sua TV. Cuidado com a sua conversa no seu celular. Cuidado com as suas entradas e saídas da internet. Porque Deus, ele vê em lugares que ninguém consegue ver. E Davi estava no lugar errado, na hora errada. E ele pereceu, caiu. A gente percebe na trajetória, até falei isso mês passado, que Davi não edificou o templo do Senhor como ele gostaria. Porque tinha muito sangue em suas mãos. Tudo isso é Bíblia. Faça o que Deus chamou você para fazer. Não despreze a unção de Deus por causa de tentação, seja ela qual for. Não despreze a unção de Deus e esteja no lugar certo na hora certa. O azeite está à minha disposição, está à sua disposição. A misericórdia de Deus, ela se renova todas as manhãs e hoje é dia dessa misericórdia ser renovada sobre a sua vida. Ora, pois, tenho que varrer e encontrar a minha moedinha. E a mulher varreu, varreu, com a luz acesa ela varreu, varreu. Ela limpou a sua casa, encontrando o que faltava, uma festa ela deu. Não desistiu de procurar, varreu, com a luz acesa ela varreu, varreu.
a minha moedinha. Qual o perfil do educador cristão? Primeiro, ter equilíbrio pessoal e experiência anterior. Ter equilíbrio pessoal e experiência anterior. Como a gente sempre fala aqui, ninguém pode dar aquilo que não. Então não é muita experiência. Mas se você lê a Bíblia e Deus fala com você através da palavra, e Deus sempre fala. O que acontece é que nem todo mundo está pronto para... Diga, está amarrado isso? Tá? Mas a tia da escolinha tem que estar pronta para ouvir. Essas experiências anteriores, então não é quantos anos de vida, senão só as vovó iam poder ser tia da escolinha. Ia você poder ser professora. Não é dessa experiência. São experiências e vivências com Deus. E equilíbrio pessoal. Você tem que assistir seu culto, tia. Fala, Jesus. Você tem que estar atrás das malhadas, mas tem que se assentar como ovelha para ouvir a voz do seu pastor. 2. Identificar-se com a estrutura de funcionamento ministerial. Vou ler de novo. Identificar-se com a estrutura de funcionamento ministerial. Isso se chama concordância. Amós 3:3 já diz lá, né? Andarão dois juntos se não estiverem de... Nós temos aqui o funcionamento ministerial da escolinha. Nós temos o grupo de regionais. Nós conversamos sobre as decisões juntas. Decidimos como será. Olha que uniforme lindo de 2016. Tudo isso nós caminhamos juntas, na mesma concordância. É isso que tem feito a diferença. Então, lá na sua escolinha não pode mais ter depósito de criança. A sua escolinha tem que ser uma mini igreja, onde a criança vai para aprender a palavra a maneira de criança, mas é uma mini igreja. E esse identificar-se com a estrutura também é respeitar os critérios que o seu pastor local estabelece. Tem escolinhas que não têm a mesma estrutura física que aqui da sede. Então, procure com o seu pastor qual é a melhor forma de adequar a escolinha na sua realidade. Ter projeto pessoal de autoformação profissional. Aqui não diz respeito só a fazer curso de pedagogia. A tia da escolinha, o professor cristão, tem que estar disposto a aprender sempre. Então, pode ser em qualquer área profissional. Mas você não pode estacionar no conhecimento. 4. Ter capacidade de trabalho em equipe. Não existe isso da tia levar a escolinha toda nas próprias... Aí ela não assiste mais culto. Por quê? Porque ela trabalha na escolinha? Errado. Amém? Jesus levantou os 12 discípulos, depois 70, e o evangelho chegou até nós. 5. Ter capacidade de construir uma relação de qualidade com os alunos. Tia, você não pode simplesmente falar assim, menino, você sabe que quem não obedece é para o inferno? Não. Fala, Jesus, né? Sabe quem que vai para o inferno? Bati até aqui, ó. Desculpa, tio Dodô. Sabe quem que vai para o inferno? Tia, longe de você. Esse tipo de expressão. Quando você cria na convivência uma empatia com o seu aluno, você procura entender o porquê que ele é tão agitado, porquê que ele não para na hora da aula. Se perdeu a paciência. Varre aí, tia. Varre aí. Estou precisando varrer, né, irmã? Fala, Jesus. Você precisa criar esse vínculo com a criança, tá? Com o seu aluno. Você é porta de salvação, lembra disso. Ela vai conhecer Jesus através de você. Um Jesus irado, sem paciência. Ter capacidade de gerenciar a sala de aula. A tia, abaixo de Deus, na sala de aula é a autoridade. Essa capacidade está na unção que você recebeu. Use-a. 7. Estabelecer vínculos afetivos e de trabalho, tá? O que você ensina tem que ter a ver com o que você faz. Não adianta ensinar uma coisa e fazer outra. Gente, vai orar. A criança não vê você no culto? Nunca. Gente, tem que obedecer a mãe. A criança vê o pastor mandar você fazer uma coisa e você não faz. Diga, não prospera isso na minha vida. O nosso discurso tem que estar de acordo com a nossa atitude. Volta. 8.
Sabe ensinar de modo coerente. Eu não posso começar no Gênesis, ir lá para Salmos e terminar no Apocalipse. Ou começar no Apocalipse, voltar para o Gênesis e depois ir lá para os Salmos. O nosso ensino tem que ter coerência. Manter seus compromissos funcionais. Isso aqui eu vou ler. Quais são os compromissos funcionais do professor cristão? Assiduidade, pontualidade, diga aleluias. Compromisso com os prazos de tarefas, diga glórias a Deus. Disponibilidade de tempo para reuniões, disposição para documentar seus trabalhos, saber elaborar planos de estudo e relatórios. Eu fiquei impressionada quando eu li este livro, porque quantas vezes a gente coloca um critério na escolinha e a tia acha que foi a tia Ju que inventou. Está amarrado isso, em nome de Jesus. Isso que eu estou falando para vocês está nesse livro, tá? É o livro Métodos para o Ensino Cristão. Inclusive, a gente tem ele lá no Shopping do Povo. Já até conversei com a dona Eliana, ela é minha amiga. Amém? Pode procurar lá o livro. Tá? Para você ler ele todo. Eu li ele num dia, de tão bom que o livro é. Ser cordial com os pais dos alunos. Se perder a paciência. É que tem pai que dá um pouquinho de trabalho. Mas a preparação da tia, a consagração da tia, a oração da tia faz toda a diferença. Você vai auxiliar aquela família. Quantas vezes a mãe não procura o pastor por causa de algum motivo e na escolinha ela sente liberdade e conta para você o problema daquela família. Como você percebe a agitação daquela criança, aquela mãe se sente tão à vontade porque aquela criança ama você, que você vai ser canal de bênção e conhecimento naquela família. Por esse motivo, por isso que a tia tem que ser preparada. Por isso que você não pode dar aula de qualquer maneira. Por isso que você não pode ir para a escolinha de qualquer jeito. Eu quero mostrar para vocês uma maçã, certo? Sim? Mas eu tenho outra. Outra maçã. As duas são vermelhinhas, as duas são bem bonitas até, mas qual das duas faria bem para a minha saúde? Com qual delas eu poderia me alimentar? Com a primeira ou com a segunda? E por quê? Acho que essa aqui é de verdade. E essa outra, ela é só um desenho. Na verdade, ela é falsa. Sabe do que eu estou me lembrando? Que há muito tempo atrás, o povo de Israel ficou em dúvida entre o verdadeiro e o falso. Sabe o que aconteceu? Foi lá no livro de 1 Reis, capítulo 18. Essa história está na Bíblia, que é a palavra de Deus. Havia um rei chamado Acabe, casado com uma rainha chamada Jezabel. Eles adoravam um deus falso chamado Baal. E o povo de Israel imitava as coisas erradas que o rei e a rainha faziam. Sabe? Quando você vê as pessoas, seus colegas fazendo coisas erradas, você não precisa fazer só porque eles estão fazendo. O povo de Israel imitava o erro. E esse deus Baal, ele tinha uns adoradores, que eram chamados de profetas de Baal. Mas naquela época também havia um homem de Deus chamado Elias. Elias, vendo toda aquela confusão, aquele povo que adorava um Deus que não era o Deus de Israel, não era o Deus verdadeiro, propôs um desafio na direção de Deus. E o desafio era: os adoradores de Baal orariam ao seu Deus, e Elias oraria ao Deus verdadeiro. Aquele que respondesse com fogo do céu seria o Deus verdadeiro. E assim, num dia determinado, foram todos para o Monte Carmelo. Lá, os profetas de Baal começaram a preparar o seu altar. Prepararam também um animal para ser o sacrifício. E os adoradores de Baal
Diziam: Baal, responde-nos, Baal. Baal, estamos aqui. Ouça as nossas orações. Venha, Baal, venha. Mas nada acontecia. Eles ficaram assim, clamando e orando até o meio-dia. E começaram a ficar até cansados, porque falavam e nada acontecia. Elias, sabendo que Baal era um deus falso, começou a perguntar para eles: ora, falem mais alto. Quem sabe Baal não esteja dormindo, com sono, ou tenha ido viajar, por isso que não está ouvindo vocês. Já era de tarde, quando Elias é quem começou a preparar o seu altar. E Elias fez a seguinte oração: ó Deus de Abraão, Isaque e Israel, manifesta hoje que tu és o Deus de Israel e que eu sou o teu servo e que pela tua palavra fiz todas essas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me para que este povo saiba que tu és o Senhor, o Deus poderoso, e que fizeste este povo se voltar para ti. Quando Elias terminou a oração, Deus mandou fogo do céu que consumiu o holocausto. E as pessoas, ao verem tudo aquilo, disseram: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Faça como Elias. Nunca duvide do poder do Deus Todo-Poderoso, que criou os céus e a terra, que te formou em cada detalhe. Adore e sirva somente a esse Deus, que se preciso for, faz até cair fogo do céu. Amém? Glória a Deus. Como que é o fogo do céu, tia? A tia, agora que caiu, né, gente? Que antes não estava o fogo do céu. Quer que eu monte de novo? Não, tia, pode deixar. Eu assisto depois. Gente... Vocês... Pergunta a tia Sandra, você? Vocês entenderam como que foi feito o recurso? Tá bom? Uma caixa de papelão, podia ser uma caixa de cereal, uma caixa de sapato. Aqui dentro está fixado com fita adesiva, pedaços de recorte no formato do que seria fogo. Pode usar papel laminado, papel vermelho ou colorido com giz de cera, não tem problema. E assim é o céu, né? Tinha um solzinho aqui, mas no caminho ele ficou aqui. Mas não tem problema, porque como foi só de tarde que o fogo caiu, né, eu ia ter que tirar o sol de todo jeito. Como eu estou com o microfone, eu não ia conseguir, então foi bom. Então, quando a gente está fazendo a oração, na verdade você vai estar segurando o Elias. Então a concentração da criança vai ser só no Elias. Peraí, né? tia. Seria assim, ó lá, você. É que a tia tem que segurar o microfone. Eu estaria segurando somente ele, então a sua atenção estaria aqui. Porque eu estaria dizendo: ó Deus de Abraão, Isaque, Israel, né? Então, quando caísse o fogo, ia ser mais surpreendente ainda, porque a criança estaria olhando só para o Elias. Quando você vira a caixa, então, cai as figuras no formato do fogo do céu. É esse o recurso, tá bom? Deus abençoe vocês. Obrigada, tia Ju.